Os 10 clubes de futebol com mais torcedores do mundo 2023. O futebol é o esporte mais seguido no mundo. Todos os clubes de futebol têm uma base de fãs em todo o mundo. Cada clube tem seus próprios torcedores, sejam torcedores de clubes locais ou estrangeiros, que os seguem com base em suas performances. Clubes de sucesso são geralmente os mais apoiados, mas outros fatores como geografia, história e significado cultural também contribuem para o número de torcedores de um clube. Com o tempo, o número de torcedores que acompanham um time aumenta ou diminui. Alguns permanecem leais ao seu clube, enquanto outros mudam para outros clubes durante os períodos de crise. Além disso, os times de futebol com mais torcedores são também os maiores clubes do mundo. O negócio do futebol depende fortemente dos torcedores na forma de venda de ingressos e também de mercadorias como camisetas e outros acessórios. Nos tempos modernos, os torcedores também mostram seu apoio aos times nas mídias sociais, seguindo seus clubes de futebol favoritos. Embora seja um longo caminho, o número de torcedores que seguem um clube nas mídias sociais não pode ser exclusivamente usado para julgar sua base de torcedores. Porque alguns clubes se envolvem efetivamente com os torcedores por meio mais do que outros. Neste artigo, o Futebol Total traz para você os clubes de futebol com mais torcedores ao redor do mundo em 2023. 1. Real Madrid. Sem surpresa, o Real Madrid surge no topo da lista dos clubes de futebol com mais adeptos do mundo. O sucesso naturalmente atrai afeto, é indiscutivelmente o clube de futebol mais bem-sucedido da história. Estima-se que os torcedores do Real Madrid sejam cerca de 400 milhões espalhados pelo planeta. Além disso, o Real tem mais de 280 milhões de seguidores em todas as plataformas de mídia social combinadas. 2. Barcelona. O Barcelona possui o maior estádio da Europa, Camp Nou, capaz de receber quase 100 mil torcedores. Alguns dos melhores jogadores da história jogaram pelo clube, enquanto sua marca tiki-taka de futebol fascina os espectadores. E eles também são muito bem-sucedidos em termos de troféus. A saída de Lionel Messi, a crise financeira e a queda em 2021 afetaram o Barcelona. Mas seus fãs mais leais, centenas de milhões, ainda permanecem com eles. O Barcelona tem cerca de 275 milhões de seguidores em todos os canais de mídia social. Outra razão pela qual o Barcelona está entre os clubes de futebol mais tocados do mundo é o alto calibre dos jogadores de futebol que jogaram por eles. 3. Manchester United. Além de ser um dos clubes de futebol mais bem-sucedidos do mundo, o Manchester United também possui uma grande base de fãs em todo o mundo. Além disso, os Red Devils sempre priorizam os interesses de sua enorme base de fãs. Eles também aproveitam ao máximo para gerar receita. O Manchester United está sendo seguido por cerca de 175 milhões de pessoas nas redes sociais. O Manchester United também atraiu uma variedade de jogadores de futebol de diferentes países. 4. Chelsea. O Chelsea não é apenas o melhor clube de futebol de Londres, mas também é um dos times de futebol com maior número de torcedores do mundo. É impossível o Chelsea ficar de fora dessa lista, pois você encontra torcedores do Blues por onde passa. Alguns fãs rivais acham isso irritante. Eles também os acusam de serem muito barulhentos. Alguns dizem que a maioria dos torcedores do Chelsea são torcedores de plástico, falsos torcedores, que torcem pelo time apenas por suas glórias e sucessos comprados. Muitos acreditam que a base de torcedores do Chelsea cresceu repentinamente quando o bilionário russo Roman Abramovich injetou dinheiro no clube em 2003. No entanto, isso não impediu que os torcedores do Chelsea se multiplicassem. Os Blues têm cerca de 112 milhões de fãs nas redes sociais e na vida real, você não quer se deparar com eles. Curiosamente, o Chelsea é um dos poucos clubes de futebol que ganhou todos os troféus disponíveis. 5. Arsenal. O Arsenal é apelidado de Gunners, mas os torcedores do clube são chamados de Gunners, derivado do apelido oficial. Os fãs do Arsenal são conhecidos por serem os mais leais em todo o mundo. Depois do invicto durante o início dos anos 2000,
o clube sofreu péssimas corridas em campo e ficou sem troféus por quase uma década. Mas seus fãs surpreendentemente ficaram parados. Suas fortunas mudaram nos últimos anos e sua base de fãs está se expandindo igualmente. O Arsenal tem cerca de 85 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Muitos jogadores asiáticos jogaram pelo Arsenal. 6. PSG. Apesar de sua estatura relativamente nova entre as potências tradicionais do futebol mundial, a presença online do PSG é enorme, com cerca de 145 milhões de seguidores. Já estava entre os clubes mais torcedores da França antes de ser comprado pela família real do Catar. Contratar superestrelas expandiu muito seu alcance e popularidade. As chegadas de Neymar, Kylian Mbappé e Lionel Messi nos últimos 5 anos fizeram com que mais pessoas apoiassem o PSG. 7. Juventus. A Juventus tem a maior base de fãs da Itália. Seu sucesso na Liga dos Campeões da UEFA na última década também atraiu muitos torcedores internacionais. Além disso, a aquisição de Cristiano Ronaldo em 2019 aumentou enormemente seus apoiadores. A velha senhora tem quase 120 milhões de seguidores nas redes sociais. 8. Liverpool. O Liverpool é um dos maiores clubes de futebol do mundo. Seu declínio entre 2006 e 2014 os viu perder muitos fãs em todo o mundo. Mas seu rejuvenescimento nos últimos 7 anos viu sua base de fãs aumentar massivamente. A presença de Mohamed Salah e Sadio Mané conquistou muitos torcedores para o Liverpool no mundo árabe e na África. Os Reds têm cerca de 106 milhões de seguidores em várias plataformas de mídia social. 9. Bayern de Munique. Em termos de torcedores, o Bayern de Munique é o clube de futebol com mais apoio na Alemanha, com mais de 295 mil membros registrados. O Bayern promoveu-se extensivamente através de parcerias estratégicas. Seu sucesso, especialmente na Liga dos Campeões da UEFA, também é uma grande atração. Os bávaros têm pouco mais de 100 milhões de fãs nas redes sociais. 10. Manchester City. Apelidado de Citizens ou Sky Blues, o Manchester City já tinha grandes torcedores leais no Reino Unido antes da aquisição de Abu Dhabi em 2008. A torcida do clube tem aumentado constantemente nos últimos anos devido ao seu sucesso consistente. Além disso, o City é um dos clubes de futebol mais ativos online, com vários blogs e fóruns para se comunicar com seus torcedores. O Manchester City tem cerca de 90 milhões de seguidores nas redes sociais. Além disso, desde a nomeação de Pep Guardiola, o Manchester City vem ganhando força e conquistando um grande número de torcedores de todo o mundo.